Muito bem, graças a Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Jonas Sérvio começa mais uma edição do programa Viva em Cristo e desde já eu quero te cumprimentar com a gloriosa, bendita, poderosa e maravilhosa paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus esteja abençoando a sua vida, que nessa hora você esteja recebendo do Senhor aquilo tudo que você precisa, merece e tem pedido a Ele, porque só Ele pode fazer por você aquilo que você precisa, aquilo que você merece, aquilo que você tem orado. Amém? Nós somos apenas simples instrumentos do Senhor para que Ele possa, através da nossa vida, abençoar outras vidas, mas é Ele que faz sobre a vida de todos aqueles que o invocam. Então, desde já você esteja recebendo, tá? A paz do Senhor sobre a tua vida, sabendo que daqui a pouquinho o pastor Jonas vai trazer uma breve ministração da palavra do Senhor. Antes eu quero te convidar a estar conosco ali na Igreja Viva em Cristo, na rua Carlos Alberto Browne, número 29, ok? Final da rua Monte Líbano, começando a subir para o bairro das Brownes, você localiza a Igreja Viva em Cristo. Amém? Sexta-feira, às 19h30, é a campanha, a Sexta-feira da Vitória. Nós temos feito ali uma campanha de cura divina. Deus tem abençoado, Deus tem curado, porque o Senhor não mudou, Ele continua o mesmo. Eu não te prometo nada, eu te prometo apresentar a palavra do Senhor, pregar a palavra do Senhor, orar com você e o Espírito Santo de Deus agir sobre a vida daqueles que nele creem. Amém? O pastor Jonas não faz promessas mirabolantes. O pastor Jonas não prega um evangelho de conto de fadas, o evangelho mirabolante, o evangelho da cartola do mandrake, que você puxa ali da cartola do mandrake e não. Eu prego o evangelho de Cristo. Por isso que eu não te prometo nada a não ser pregar a palavra de Deus, a não ser as bênçãos contidas na palavra do Senhor, a bênção da obediência, a bênção da busca, da oração, da meditação na palavra, da caminhada na presença do Senhor. Amém? Mas eu vejo Deus agir, eu vejo Deus curar, eu vejo Deus abençoar através da sua palavra, através do seu Santo Espírito, porque o Senhor, Ele não mudou. Amém? Então, na sexta-feira, eu te convido a estar conosco, na Sexta-feira da Vitória, porque o Senhor tem abençoado vidas, às 19h30. E, aos domingos, o pastor Jonas começa um pouquinho mais cedo, às 19h15, louvor, adoração, busca ao Espírito Santo do Senhor e a poderosa Palavra de Deus. Lembrando você que está afastado do caminho do Senhor, dizendo que volte, porque ainda dá tempo de Deus, do Senhor, nosso Deus maravilhoso, glorioso, conselheiro, terminar a boa obra que Ele começou sobre a tua vida. Amém? Não fique de fora, ainda dá tempo. O Senhor ainda não voltou para buscar o seu povo, para arrebatar a sua igreja. Portanto, dá tempo de você voltar a fazer aquilo tudo que você fazia antes, na casa e na presença do Senhor. Amém? Que o Senhor esteja te abençoando grandemente, poderosamente, em nome de Jesus, ok? Fique de fora não, volte que dá tempo, não tenha vergonha, volte o mais rápido possível, ok? E conforme eu disse, pastor Jonas, eu prego o Evangelho de Cristo, eu não prego o Evangelho do mandrake, de tirar da cartola uma surpresa, um passe de mágica. Isso não existe. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O apóstolo Paulo disse isso em Romanos, capítulo 1, versículo 16. O Evangelho são boas novas do Senhor. O Evangelho não é algo fabricado. O Evangelho é algo que brota, que nasce do coração de Deus. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Tá? Então eu não prego um Evangelho mirabolante e nem um evangelho de conto de fadas. Eu prego o Evangelho de Cristo.
O Evangelho de Cristo, ele diz que tudo é possível ao que crê, que o Senhor, ele salva. Acima de tudo, nós precisamos buscar o Salvador da nossa alma. Amém? Em primeiro lugar, antes de eu querer conquistar um monte de coisa, eu preciso conquistar a minha salvação através da obra de cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu vejo pessoas conquistarem na presença de Deus, porque obedecem a Deus, porque obedecem a sua palavra, porque caminham com o Senhor, porque obedecem às autoridades constituídas pelo Senhor. E Deus, ele não vai contra a palavra dele. Amém? Deus, ele age dentro da sua palavra. Deus não age fora da sua palavra. Deus age dentro da sua palavra. Por isso ele nos deixou a sua palavra, para você ver o agir de Deus através da sua palavra. Amém? Não me entenda errado, não me queira mal, mas o evangelho que o pastor Jonas Sérvio prega é o evangelho que está na palavra de Deus, ok? E eu separei aqui o evangelho de João, no capítulo 16, Jesus, ele orientando, dando instruções aos discípulos, antes de ser preso, antes de ser crucificado, antes da sua paixão, por assim dizer, ele anima os discípulos, conforta os discípulos, porque uma das características do Senhor é nos animar, é nos confortar nas nossas adversidades, nas nossas lutas, nos nossos embates, nos nossos dilemas. Então, no Evangelho de João é um versículo bastante conhecido, mas eu vou ler aqui para mim e para você, ok? João capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, diz assim a palavra do Senhor: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o Senhor, ele alerta aos discípulos, de tudo aquilo que eles iriam enfrentar. O discípulo de Cristo, ele pode passar alguns momentos da sua caminhada enfrentando dificuldades, é verdade, enfrentando lutas. Por isso que eu disse no início que o pastor Jonas, ele não prega um evangelho que não existe. Eu prego o evangelho real. Jesus disse aos seus discípulos que no mundo, ou seja, o sistema do mundo, depois da queda, depois do pecado original, por assim dizer, ele é um sistema corrompido, que degenerou o gênero humano, por assim dizer. Então, o ser humano, ele tem uma facilidade para se inclinar daquilo tudo que nos afasta de Deus, por causa da herança de Adão, lá do Jardim do Éden, a herança negativa que Adão nos deixou lá no Jardim do Éden. Então, você que me assiste, quando Adão desobedece a Deus, uma série de coisas nocivas, elas acontecem. Então, o ser humano, a partir de então, ele tornou-se suscetível à doença, à degeneração física, à aflição, a problemas, a desgaste, a contendas, a brigas, etc. e tal. Desgaste físico, desgaste emocional. Então Jesus, ele alerta os discípulos, que enquanto nós vivemos aqui, nesse plano terreno, nós estamos sujeitos a todos os obstáculos que qualquer ser humano enfrenta. Nós estamos sujeitos a todas as dificuldades que qualquer ser humano passa. Nós estamos sujeitos não existe supercrente, não é isso? Nós estamos sujeitos a todas as intempéries que acontecem
com todo ser humano. Basta você nascer, habitar nesse mundo que você está sujeito a todas as dificuldades. Então o Senhor Jesus ele deixou bem claro para os discípulos que era possível acontecer isso, não é? Mas também disse para que os discípulos tivessem bom ânimo, porque em Cristo, né, o Senhor, ele venceu todas essas dificuldades. O Senhor não se deixou levar, né, pela desobediência. O Senhor não se deixou levar pelo desapontamento. Jesus não desapontou a Deus, não desobedeceu a Deus. O Senhor cumpriu tudo aquilo que a Bíblia falava que ele ia, né, que o Velho Testamento declarava que ele ia enfrentar, e ele enfrentou todas as coisas profetizadas acerca dele. Então ele venceu, ele pôde garantir aos discípulos que todas as vezes que nós enfrentarmos algum tipo de dificuldade, agora eu estou chegando na mensagem, que todas as vezes que nós enfrentarmos algum tipo de dificuldade, alguma aflição na nossa caminhada terrena, você que me assiste, você que tem enfrentado um desgaste, uma aflição, né, uma decepção, enfim, Jesus falou que se por um lado nós temos condição de enfrentar isso tudo, por outro lado, em Cristo, nós temos bom ânimo, porque Ele venceu esses obstáculos nele, Ele pagou o preço pela nossa vida, Ele enfrentou, né, o peso da morte, a crucificação, a separação de Deus, né, as aflições, né, de ter que provar das trevas para que pudesse nos dar a sua luz. Então, todas as vezes que nós enfrentarmos situações, nós, em Cristo, nós temos o bom ânimo para continuar na nossa caminhada. Então, você que me assiste até enfrentar dificuldade, não é exclusividade sua, né? Centenas ou milhares ou milhões, eu não sei, né? Eu não posso ser aqui fazer afirmação leviana, mas pode ser que dezenas, centenas, milhares ou milhões de pessoas, né, enfrentam dificuldade igual a você, ou menos, ou com mais intensidade, mas enfrentam do mesmo jeito. Pessoas cristãs, pessoas não cristãs enfrentam também. Só que o Senhor nos deixou a sua palavra para trazer, para gerar bom ânimo no nosso coração. Então, revista-se do bom ânimo em Cristo na tua vida. O que é bom ânimo? É você ter esperança, é você saber que com Cristo, né, mesmo você enfrentando dificuldade, adversidade, mesmo você enfrentando desgaste daqui ou dali, em Cristo, no Senhor, você tem condição, porque Ele venceu. Se você também tem condição de vencer esses obstáculos, esses desafios. Ora, nós vencemos a condenação eterna em Cristo. O que é mais impossível? Nada. A condenação eterna que estava taxada, né? O salário do pecado é a morte, a palavra de Deus diz isso. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Então nós conseguimos vencer a morte, no sentido da morte eterna, ok? O que é mais impossível, né? Nós não tínhamos mais jeito. Estou falando à luz da palavra, daquilo que eu creio diante de Deus. E Jesus trouxe o jeito aonde não tinha jeito. Então tem de bom ânimo, né? Se você está passando por aflição, se você está passando por dificuldade, tenha bom ânimo. O nosso Senhor, Ele venceu o mundo, Ele venceu essas dificuldades, Ele venceu tudo aquilo que pode hoje ou ontem, né? O que pôde ontem ou pode hoje, né, ter nos deixado tristes, abatidos, enfraquecidos, né? Quantos não estão enfraquecidos pela caminhada? Quantos não têm se achado incapazes diante dos obstáculos? Quantos não têm se achado inerte diante de situações que se levantaram, que se abateram contra as suas vidas? Mas em Cristo, Ele tem nos fortalecido.
O Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortificado, o Senhor tem nos amparado, o Senhor tem feito com que as suas maravilhosas bênçãos elas venham sobre as nossas vidas. Creia nessa palavra. Jesus falou, creiam em Deus, creiam também em mim. Ele falou isso, e aqui no Evangelho de João mesmo. Se não me falha a memória, no capítulo 14, ele fala assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não se turbe o vosso coração, ele falando para os discípulos, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito para vocês, creiam em Deus, crede também em mim. Então, creia no Senhor. O Senhor está garantindo que, se por um lado, as aflições elas são reais, por outro lado, a presença de Deus também ela é real. Ela pode ser real na nossa vida. Se por um lado as dificuldades elas são reais, por outro lado, Deus também é um Deus presente nas nossas vidas, O salmista disse, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, se o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A palavra nos diz isso. Então, nós somos sujeitos às intempéries da vida, às quedas da vida. Nós somos sujeitos aos tropeços da vida. Quantos de nós, e você que me assiste, quantas vezes nós não é isso? Nós não passamos dificuldade. Nós achamos que às vezes que nem vai haver o dia seguinte, de tamanha que é a luta, a pressão, e por que não dizer a opressão, que às vezes nós estamos enfrentando naquela situação, mas o Senhor não nos abandona. É aí que entra o nosso bom ânimo, a nossa confiança no Senhor, a nossa busca ao Senhor, a nossa condição de mesmo fracos ou enfraquecidos, que mesmo vacilantes, porque na nossa caminhada em algum momento nós vacilamos, nós titubeamos em alguma coisa, não é isso? Mesmo assim, nós podemos contar com o socorro de Deus nas nossas vidas. E como eu disse, não existe super-homem, não existe super-crente. Isso é um mito, não existe. Não olhe para mim achando que eu sou um super-crente. Não, eu sou um ser humano igual a você, separado para a obra de Cristo, para fazer a sua obra. Mas eu não tenho nada que você não tenha. Ok? A mesma dificuldade de ser humano que você enfrenta, eu também enfrento. Pastor Jonas, eu pensei que se eu fosse um ser acima. Não, eu sou um ser igual a você. Só que eu procuro isso, eu tenho como uma obrigação de cristão que sou, procuro o quê? Pautar a minha vida dentro daquilo que o Senhor e a sua palavra diz, A Bíblia diz o quê? Que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu procuro me adequar, não adequar a palavra, porque hoje, a palavra ela é adequada às pessoas. E você às vezes não vê mudança. E o contrário disso tem sido deixado de lado. As pessoas, aquele que busca a Deus, é que tem que se adequar à sua palavra. Deus nunca vai se adequar nos princípios primordiais do Evangelho, da sua palavra. Deus nunca vai se adequar ao ser humano. Nós é que precisamos adequar a sua palavra aos princípios estabelecidos por Deus. Ok? Por isso Ele nos deixou a sua palavra. Por isso, às vezes, Deus fala não para a gente, Os 10 mandamentos começam com o quê? Eu sempre falo isso. Começa com sim ou começa com não? Não,
não, não, não. Mas é Deus usando o não para abençoar o seu povo. É Deus usando o não para fazer com que a nossa vida ela seja abençoada, ela seja uma vida de plenitude na sua presença. Mas a plenitude que Deus quer para mim e para você, ela não nos isenta. Jesus estava falando para os discípulos que eles iriam enfrentar a aflição, que eles iriam enfrentar dificuldade, que eles iriam enfrentar lutas. Olha o que a tradição diz dos discípulos. Mas todos eles foram abençoados. O apóstolo Paulo, ele disse aos filipenses que ele sabia se contentar com muito, com pouco, sabia ter, sabia deixar de ter. E ele podia passar por essas coisas, né? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essas todas as coisas eram o quê? Dificuldade, abundância, não é isso? É ter, não ter. Então, é porque a gente só pega o versículo isolado. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas que todas as coisas é essa que Paulo está falando? Lê, né? O antes, para você ver. Ele fala, eu posso estar abatido, posso estar bem. Posso ser honrado, posso ser desonrado. Eu estou parafraseando. Posso ter, posso não ter. Posso ter abundância, posso ter escassez. Porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Se Cristo estava fortalecendo ele, Paulo tinha condição de passar pelas dificuldades, pelos obstáculos, pelas intempéries da vida, porque, né, o bom ânimo, Cristo o fortalecia. A palavra, o conhecimento que Paulo tinha da palavra, que Deus era um Deus que se compadece, que estende a mão, que abençoa aqueles que o buscam. Paulo então tinha certeza, né, e ele mesmo fala, quando estou fraco, aí é que sou forte. Não é isso? Então Paulo sabia que Deus estava com ele, mesmo nas dificuldades, mesmo nas horas difíceis. Então você que me assiste, Deus está, né, desde o momento que você o busque, Deus está com você nas horas boas e também nas horas difíceis. Deus não abandona os seus. O contrário disso é verdadeiro. O homem, às vezes, costuma abandonar a Deus, mas Deus não abandona os seus. Não é? Deus não abandona. Ah, mas eu saí da igreja, eu parei de congregar por causa... Olha, aonde tem ser humano. Você já viu aonde tem ser humano dá tudo certo? Não é isso? Aonde tem ser humano nem tudo dá certo. Pelo contrário, às vezes pode ser que tudo dê errado. Mas aonde tem ser humano é isso, não deveria, mas é assim. As aflições, não é? O apóstolo Paulo aconselhando a Timóteo, o jovem pastor, né? Ele fala, sofre as aflições de um evangelista. Não é isso? Aquele que apresenta o evangelho. E nem sempre vai ser querido, não é? Querido por uns, odiado por muitos, ou por outros, enfim. Mas é a função que Deus colocou. E é preciso fazer com alegria, é preciso fazer com esmero, é preciso fazer, né, com o coração feliz para Deus. Eu prego a palavra de Deus com felicidade, com alegria. Só que eu prego a palavra de Deus conforme ela é. O pastor Jonas não inventa. Né? Se for para o pastor Jonas inventar, eu não vou fazer isso. Eu prego o evangelho conforme ele é. O pastor Jonas nunca colocou modismo na igreja que ele pastoreia. Ok? Na minha trajetória de obreiro, de pastor, eu nunca cedi a modismo. Porque o modismo entra e sai. Vem e vai, mas a palavra de Deus, ela permanece e permanece para sempre. Ok? Então, eu sou pregador do Evangelho, da palavra de Deus. Não conte comigo
para colocar isso ou aquilo na igreja, mas conte comigo para apresentar o Evangelho de Cristo. Ok? Você não vai ver o pastor Jonas aderindo a esse ou aquele ou aquela outra coisa. Não vou. Eu vou fazer o que Deus mandou eu fazer. E Deus mandou eu pregar a sua palavra. E é isso que eu estarei fazendo. Você não conte comigo, pastor Jonas, para fazer determinado isso ou aquilo. Não vou fazer. Mas se você quer ouvir a palavra do Senhor, ser ministrado pela palavra, conforme ela é, aprender de Cristo, ser edificado pela palavra, aí você pode contar com o pastor Jonas Sérvio, porque eu vou te apresentar o Evangelho de Cristo. E como tantos outros homens abençoados e mulheres de Deus e ministérios fazem a mesma coisa que eu faço. Não é exclusividade minha. Outros também fazem até melhor do que eu. Ok? Mas, enquanto o Senhor me der graça, condição, capacidade, eu vou estar falando da sua palavra. Que Deus te abençoe, né? Tenha bom ânimo, as lutas vêm, as dificuldades se levantam, olhe para Jesus, porque Ele garante a nossa vitória. Amém? Mais uma vez eu te convido a estar conosco na Igreja Vive em Cristo, tá? Rua Carlos Alberto Browne, número 29, final da Rua Monte Líbano, começando a subir para o bairro das Browne. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós somos muito simples, porque Jesus também é simples. Amém? Tendo tudo, é simples, né? Habita no alto e sublime monte, trono, mas também habita com simples de coração. Então o Senhor também é simples, ok? Sexta-feira às 19h30, sexta-feira da vitória. Domingo às 19h15, louvor, adoração, busca do Espírito Santo de Deus e a poderosa palavra do Senhor. O pastor Jonas Sérvio não abre mão da palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, graças te damos. O Senhor esteja abençoando, Senhor, nessa hora os telespectadores da Nova TV, do Canal 14, e que haja a tua bênção, Senhor, sobre cada um deles, que haja a tua bênção, a bênção, Senhor, que engrandece, que cura, que coloca, Senhor, o que está prostrado de pé, que dá vitória, Senhor, ao desvalido, que faz, meu Deus, a estéril dar à luz, que dá vista aos cegos, que faz o paralítico andar, o mudo falar, o surdo ouvir. Meu Deus, por isso nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar, Senhor. E quem está enfrentando luta, adversidade e aflição, que o Senhor possa, Senhor, nessa hora estar abençoando, que nós tenhamos bom ânimo a cada dia, para vencer os obstáculos, os reveses da vida, para o teu nome ser exaltado e glorificado. Abençoa as autoridades constituídas, abençoa a tua igreja, Pai, o teu santo povo na terra, pois assim nós te agradecemos e te pedimos o nosso muito obrigado, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Muito obrigado pela sua audiência. Que o Senhor esteja te abençoando. Até uma outra oportunidade, se o Senhor assim nos permitir. O pastor Jonas Sérvio vai ficando por aqui. Deus te abençoe.